Olá, vamos dar uma olhada no que aconteceu em fevereiro de 2026? Foi um mês, um mês e tanto para os fundos imobiliários aqui no Brasil. Com a economia toda se mexendo, alguns fundos simplesmente brilharam, se destacaram mesmo. A gente vai mergulhar hoje nos 4 principais, os que ficaram lá no topo do ranking, para entender o que eles fizeram de diferente, qual foi a estratégia por trás desse sucesso todo. Bora lá! E que salto, hein? Depois de um tempo de bastante expectativa, o mercado reagiu com uma força impressionante. Quem soube se posicionar, colheu os frutos. Essa frase resume perfeitamente o sentimento do mês, um otimismo que contagiou todo mundo. E tá aqui o número que coloca tudo em perspectiva. O IFIX, que é o nosso principal termômetro dos fundos imobiliários, fechou fevereiro com uma alta de 1,32%. Esse é o cenário da nossa análise. O mercado para cima em clara ascensão. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Com o mercado aquecido desse jeito, quais foram as apostas que mais atraíram os investidores? Analisar os campeões do mês nos dá pistas muito valiosas sobre o que está em alta e o que pode vir por aí. Bom, antes da gente falar dos fundos um por um, é super importante entender o panorama geral. Nenhum fundo joga sozinho, e os movimentos de fevereiro foram resultado de fatores bem claros na nossa economia. Então, o que puxou essa alta toda? O grande motor foi a Selic, que continuou caindo. E a lógica é bem simples, né? Juro mais baixo significa que a renda fixa perde um pouco da graça. Aí o pessoal começa a procurar retornos melhores em ativos de verdade, como imóveis. Isso gerou uma onda de investimento nos fundos de tijolo, especialmente naqueles que estavam sendo vendidos com desconto. E claro, os fundos de fundos, os FOFs, pegaram carona nesse otimismo e também se deram muito bem. E o nosso primeiro destaque é um peso pesado do setor de escritórios, o HGR11. É um segmento que andou meio pressionado, mas que em fevereiro deu um sinal bem forte de que o jogo tá virando. Para quem não é do ramo, lajes corporativas é o nome chique que o mercado dá para prédios de escritório de alto padrão. O HGR11 investe exatamente nisso, em imóveis físicos, apostando que eles vão se valorizar e gerar uma boa renda de aluguel nos grandes centros. Agora, olha só que interessante. A métrica-chave aqui é o tal do P sobre VP, que compara o preço da cota na bolsa com o valor dos ativos do fundo. O que os investidores perceberam em fevereiro foi que, mesmo com a alta recente, o HGRE11 ainda estava barato. O preço da cota era bem menor do que o valor real dos seus imóveis. Isso acendeu uma luzona verde, sinalizando uma oportunidade clara de ganho. O nosso segundo destaque do mês já tem uma pegada totalmente diferente. O BCAIA11 não vai lá e compra um prédio. Ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Vamos ver como essa estratégia funcionou. Exato, o BCA11 é um fundo de fundos, um FOF. O trabalho da gestão dele é basicamente ser um bom olheiro, escolhendo os melhores FIIs do mercado para montar uma carteira campeã. Para quem investe, é uma forma de diversificar de uma vez só. O pulo do gato aqui é esse efeito multiplicador. Pensa só, se o mercado como um todo sobe, um FOF como o BCIA11 não só acompanha, ele tem o potencial de ir além, de amplificar os ganhos, porque ele se beneficia da performance de uma cesta inteira de fundos. E foi exatamente essa a foto de fevereiro. E esse número aqui não deixa mentir, mais de 9% de retorno só nos 2 primeiros meses do ano. Isso prova o quanto a estratégia do BCAIA11 foi certeira para aproveitar ao máximo o bom momento do mercado. Vamos para o nosso terceiro fundo, o CCME11. A grande sacada desse aqui não foi focar num único setor, mas sim a sua flexibilidade, a sua gestão super ativa. O CCM11 é o que a gente chama de fundo híbrido. Isso quer dizer que o gestor tem carta branca para investir onde ele achar que está a melhor oportunidade, seja comprando um galpão logístico, seja investindo em títulos de crédito imobiliário. Essa liberdade é a grande arma do fundo. E agilidade foi a palavra de ordem para o CCM11. A capacidade de girar a carteira, de sair de uma posição e entrar em outra bem rápida para pegar as oportunidades de curto prazo, fez toda a diferença. O resultado? Um ganho de 1,76% só em fevereiro. É a prova do poder de uma gestão que está sempre atenta e se movendo. Para fechar nossa lista de destaques, temos o PORD11, um fundo com uma missão muito, mas muito clara. Gerar renda mensal, aquele famoso pinga-pinga na conta dos cotistas, investindo em dívida imobiliária. Ao contrário do HGR11, que é de tijolo, o PORD11 é um fundo de papel. Ele não é dono dos imóveis, mas sim de títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário. A receita dele vem dos juros desses títulos, o que o torna um especialista em gerar caixa. E o grande atrativo dele está aqui, bem claro nesse gráfico.
Mesmo com a Selic caindo, o fundo segurou um pagamento de dividendos bem gordo de 1,2% ao mês. Para o investidor que quer ver o dinheiro entrando todo mês, o PROD 11 continuou sendo uma escolha e tanto. Muito bem, a gente passou por 4 fundos, cada um com uma estratégia bem particular. Agora vamos juntar todas as peças e tentar entender a mensagem que o mercado passou pra gente em fevereiro. Essa tabela resume tudo de forma perfeita. A gente viu o HRG11 ganhando com a recuperação dos imóveis, o BCIA11 surfando a onda do mercado, o CCME11 se dando bem com sua agilidade e o PORD11 brilhando com sua renda consistente. E a grande conclusão é essa: não existiu uma fórmula mágica, um único caminho para o sucesso em fevereiro. O mercado se mostrou bem amplo, recompensando várias teses de investimento diferentes. Isso é um sinal ótimo de um ambiente de investimento forte e cheio de oportunidades. E a gente termina com essa provocação. Olhar para quem se deu bem agora ajuda e muito a gente a ler o mercado, a entender o que está acontecendo, mas a grande pergunta que fica no ar é: e daqui para frente? Essas tendências que a gente viu, a busca por valor, por fundos que estão pegando embalo, a agilidade na gestão, a renda caindo na conta, como é que isso tudo vai se comportar nos próximos meses? Porque no fim das contas, é a resposta para essa pergunta que vai nos dizer quem serão os próximos campeões.